Iniciamos nossa manhã de oração com a nossa apresentadora, Natália. Bom dia! Sejam todos bem-vindos a esta manhã de oração, em que foi preparado com muito carinho, cuidado e zelo pelos participantes dos CIES de Fortaleza, de Salvador e de Manaus. Sejam todos bem-vindos a esta manhã, bem-vindas. Acolhemos a cada um com o coração cheio de alegria neste dia, o dia do Senhor, domingo, segundo domingo da Quaresma, em que nós nos reunimos aqui para rezarmos, para nos aprofundarmos um pouco mais nessa espiritualidade naciana. Então, nós acolhemos a todos os companheiros dos CIES, como eu já citei, do CIES Manaus, do CIES Fortaleza, do CIES Salvador, e também a todos aí que bebem um pouquinho dessa fonte, que colaboram com essa espiritualidade naciana em todo o Brasil. Nós temos gente aqui, a transmissão acontece para o mundo todo, mas a gente sabe que está aqui conosco alguns dos nossos companheiros de espiritualidade no Brasil como um todo. Nesta manhã, nós vamos rezar um pouquinho à luz do Evangelho de Marcos, com o tema "Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz". Então, vamos preparar o nosso coração, como o próprio mantra inicial já dizia, Deus é amor, arrisquemos-nos viver por amor. Então, preparemos o nosso coração para essa manhã, para que o Espírito Santo nos toque, nos ilumine, e que a gente possa rezar juntos, em comunhão, em todas as partes do Brasil, mas é na diferença que nós somos iguais nessa espiritualidade. Nessa manhã, nós vamos ter como pregador o Padre Emílio, e como apresentadora, eu sou Natália, do CIES de Fortaleza. Temos também a Zuleika, que vai daqui a pouco nos passar os passos da oração. Temos também o Edgar, que cuida da nossa parte da tecnologia. Então, mais uma vez, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Acalmemos o nosso coração para bebermos dessa fonte que é amor. E aí eu passo agora, esse momento, a oração com o Padre Emílio. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita satisfação que me coloco aqui à disposição para ajudar cada um, cada uma, a fazer uma experiência do Senhor. Então, já que é uma experiência do Senhor, vamos começar com uma oração inicial, através de Maria, e depois pedindo, suplicando ao Pai, que Ele nos envie o Espírito, e assim a gente possa identificar mais com Jesus. Podem seguir a oração que está na tela, no seu coração, já fazendo o colóquio com o Senhor. Mãe querida, que sempre quiseste que façamos tudo o que teu filho pedir. Peço-te, então, que me coloque, e cada um daqueles e daquelas que estão fazendo essa oração, coloque no coração dele, e assim possa ter os seus sentimentos ao longo deste tempo de oração. Faço-te o mesmo pedido para todos os meus irmãos e minhas irmãs, com as quais, nesta manhã, partilho este tempo de graça. Pai santo e bom, ajude-me a contemplar o coração do vosso Filho, onde a Mãe Maria me coloca neste momento. E ao fazê-lo, que o vosso Espírito mergulhe-me na vossa misericórdia. E então, Pai, iluminado pela vossa luz, saberei direcionar para o vosso louvor e glória todas as coisas que vão acontecer, que vamos experimentar ao longo deste tempo de oração. E com esse pedido, vamos agora, antes de entrar na leitura e reflexão sobre o Evangelho de hoje, vamos recordar os passos da oração iniciana e
a nossa querida irmã Zuleika vai nos ajudar a recordar esses passos. Bom dia, mais uma vez. Eu sou Zuleika do CIAS de Fortaleza. E esse é o momento que nós vamos nos preparar para acolher a palavra, ou seja, o momento de encontro com o Senhor. Santo Inácio nos orienta que nós devemos entrar sempre com grande ânimo e generosidade. Então, é importante que eu me prepare exteriormente e interiormente para acolher a palavra. É um momento em que eu vou ter um encontro pessoal como um amigo, com uma pessoa muito importante para mim. Então, eu preparo o meu coração para este encontro. Então, aqui nós temos alguns passos que são importantes, que Inácio nos orienta. Primeiro passo, dispor-se. Aqui eu vou escolher o texto bíblico, no nosso caso de hoje, já é o Evangelho do dia. Definir o tempo de duração que eu vou rezar. De forma tranquila, eu escolho um lugar adequado, me pacifico, um lugar agradável que me ajude a concentrar. Encontro uma posição corporal, de forma que eu me sinta confortável e que esse encontro possa ser agradável. Uma conversa de amigo agradável. No próximo passo, o segundo passo é preparar-se, ou seja, eu já encontrei o lugar, já estou tranquilo. Se desejar, coloco uma música, um mantra. Faço silêncio exterior e interiormente. Respiro lenta e suavemente. Tomo consciência de que estou na presença de Deus. Faço com devoção o sinal da cruz. Então, o próximo passo, peço a Deus, nosso Senhor, para que todos os meus desejos, pensamentos, sentimentos estejam voltados unicamente para o seu louvor e serviço. Aqui eu estou começando a minha acolhida da presença de Deus. Tomo essa consciência, converso com Ele, é a graça a ser pedida. E vou pedir a graça que verdadeiramente desejo para hoje. Que todas as minhas ações, intenções e operações sejam ordenadas a serviço de Deus. Que Deus quer que eu acolha. O quarto passo, eu vou ler o texto bíblico que está sendo proposto para rezar. Leio o texto devagar, saboreando cada palavra que mais me toca e reflito. Leio e releio quantas vezes eu achar necessário. Porque esta frase, esta palavra, porque essa ideia me chama a atenção, vou refletindo, vou interiorizando o texto bíblico. Converso com Deus como converso com um amigo. Este momento é um momento de encontro, é um diálogo, não é um monólogo. Então, o Senhor me fala pela palavra do texto, eu o escuto e converso com ele. O que ele me fala traz ressonâncias
em meu coração, que são meus sentimentos, meus pensamentos. Então, falo, escuto, peço, louvo, busco, investimento, seguindo os sentimentos experimentados na oração. Observo quais são os sentimentos. Depois, eu recordo o meu encontro com Deus. Faço uma pequena revisão do que eu vivenciei nesse momento. Anoto o que for mais importante na oração. O texto mais significativo, a palavra que mais me chamou a atenção. Enquanto alimento ali naquela palavra, então, o que me chamou a atenção? Que a palavra, a frase, e a minha imaginação, a imagem que me veio, que sentimento, os pensamentos predominantes, os questionamentos, os sentimentos de consolação ou desolação. Se houve aquele que me senti. Agora é o momento que nós vamos entrar em oração, lendo o texto contado em livro. Então, vamos iniciar a parte do conteúdo deste tempo de oração. E, é claro, sempre tem que ser inspirado em Jesus, no seu Evangelho. Vamos proceder agora à leitura do Evangelho. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então, desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E, de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. E hoje, para nós, esta é palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, gostaria agora de partilhar algumas orientações, alguns pontos, referências que nascem dessa leitura, desse evangelho, para a nossa reflexão pessoal, que vai ser mais ou menos durante uns 25 minutos, máximo 30 minutos. Eu escolhi 3 pontos, 3 referências para aprofundar esse colóquio com Jesus. A primeira é mostrar que esse texto, esta cena evangélica,
tem muito a ver com uma outra transfiguração de Jesus, embora não é conhecido com esse nome. Tem muita coisa a ver, só que no sentido totalmente oposto. Vão perceber. Aqui, eles estão a caminho de Jerusalém. Lucas deixa muito claro que eles estão a caminho de Jerusalém. E o que vai acontecer em Jerusalém? A crucificação de Jesus. Uma nova transfiguração, uma mudança de forma. E um pouco antes desse texto em Marcos, Jesus fala que quem quer seguir a ele tem que abraçar a sua cruz. Então, já estão vendo o contexto, que tem muita ligação com outro momento de mudança de forma, transfiguração. E depois, também, Lucas diz que naquela conversa, quando aparece Moisés e Elias, eles estavam conversando sobre a paixão, o que ia acontecer com Jesus em Jerusalém. Veja bem a referência. Lá em Jerusalém também ele vai subir, só que numa alta montanha. A montanha sempre é sinal de aproximação de Deus. Assim como também nuvem, ter medo, é uma forma, naquela cultura, naquela mentalidade semita, de dizer que o que está acontecendo é uma experiência do sagrado. Então, lá também é uma montanha, mas é um pequeno outeiro. Aqui é uma alta montanha. Faz questão de dizer alta montanha, que a tradição chama de Tabor. E depois também, lá, aqui, a sua roupa está resplandecente, brilha, de paz, branco. Lucas vai dizer, e Mateus vai dizer que não é a roupa, que é o rosto de Jesus. Lá também, naquela colinazinha, chamada Calvário, também ali é o oposto. O Filho de Deus está totalmente desfigurado, mudou a figura. Ele está despojado de qualquer sinal de glória do poder de Deus, em termos de sinais externos, assim, de resplandecer e brilhar. Pelo contrário, ali vimos um homem abandonado, desfigurado. Depois, aqui, o Pai manifesta nuvem, ter medo, quem está ali. O Pai se manifesta dizendo, escutem meu filho, escuta o que ele disser. Lá no Calvário, o contrário. E Jesus, que sempre ouviu o Pai, sempre fazia a vontade do Pai, e clamou ao Pai, o Pai silenciou. É um silêncio. Então, como vocês estão vendo, são duas transfigurações. E aquela que eu estou descrevendo agora é momento de trevas, de dor e sofrimento. Por isso mesmo Jesus chama aqueles 3 discípulos que vão também testemunhar a paixão, a outra transfiguração, convida eles para fazer uma experiência dessa transfiguração no sentido de ressurreição, da vida plena. É bom viver momentos assim. É bom viver momentos onde a gente parece que está nas nuvens, onde parece que Deus conversa com a gente espontaneamente, assim, em nosso coração, em nossa mente. É lindo ver isso. E a gente precisa desses momentos de Tabor, porque a vida também tem momentos de Calvário. E agora, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quaresma, é muito importante viver, lembrar momentos de Calvário à luz da ressurreição. Não é o Calvário que tem a última palavra, mas a plenitude de vida. Então, a segunda ideia, o segundo ponto que quero expor aqui, brevemente, é que a sua roupa resplandeceu, brilhou. Era aqui uma roupa branca e brilhava, luz, paz e luz. Lá também, Jesus despojado,
Jesus desfigurado não deixa de também comunicar. Lembra que rosto e roupas são sinais de comunicação. Pelo tipo de semblante que a gente tem em cada momento, pelo tipo de maneira como a gente se veste, nós estamos comunicando muita coisa dentro de nós. Então, em qualquer experiência, seja de Tabor, seja de Calvário, o Senhor comunica alguma coisa para a gente. E nessa tempo de pandemia, tempo de dor, de sofrimento, de perdas, meu irmão, minha irmã, a gente tem que viver na fé de que realmente não é essa dor, não é esse sofrimento que faz parte da vida, e às vezes é mais pesado devido às circunstâncias, devido a um mau comportamento de outros dos quais somos vítimas. Então, mas assumir isso na fé de que é a ressurreição, é a glória manifestada no Tabor que tem a última palavra. E essa certeza nasce porque o Filho de Deus assumiu isso e comunicou isso, deixou transparecer essa solidariedade na dor, na consequência do pecado, ali no alto do outro monte, lá no Calvário. Então, mais do que nunca, saber que esses momentos de dor, de sofrimento, também comunicam algo para nós. E se a gente entra lá no fundo do coração, colocando-se na presença do Senhor, como vocês vão fazer hoje, estão fazendo hoje, vocês vão perceber o quanto vai comunicar o rosto desfigurado de Jesus, o do seu despojamento das coisas deste mundo. E que você também agora certamente está experimentando nesse tempo de pandemia, em certos momentos do dia. E o terceiro ponto que gostaria que levasse para a sua oração pessoal é justamente o tema da oração de hoje. É meu filho amado, ouvi-o. Jesus sempre está comunicando para a gente, às vezes de uma maneira forte, através de momentos de Tabor, mas muitas vezes através da solidariedade com o nosso sofrimento. Então, é preciso estar sempre perto de Jesus, procurar conhecê-lo no Evangelho para aprender, ver o que ele nos fala nos diversos estados de espírito que estamos vivendo. E é à luz do Evangelho, conhecendo a vida dele, os momentos que ele viveu, o que ele diz, é que nós vamos tendo essa luz que ele comunica naqueles momentos, seja de dor, seja de Tabor, vamos acolhendo essa comunicação dele e sendo motivados pelo Espírito dele a direcionar nossa vida, nossos atos, naquilo que ele nos comunica. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. É isso que vamos agora passar cerca de 25 minutos, no máximo 30 minutos, refletindo, ajudados por aquilo que vai ser projetado na sua tela e pela música de fundo que nos aquieta, que nos ajuda a ter consciência da presença do Senhor nos acompanhando nesta vida. Que todos tenham uma boa oração e depois desses 25 minutos vão ser dadas orientações para finalizar a oração. Amém.
Vamos retornando agora do nosso momento de oração e compartilhando juntos, né, compartilhando aí quais são os sentimentos que brotaram em nós após esse momento de oração, ou durante esse momento de oração, né? Algumas pessoas têm compartilhado aqui no chat conosco, agradecendo por esse momento de oração, por essa espiritualidade tão profunda, né? Ele falando de que momento abençoado, momento de paz. A Regina Carvalho compartilhou que pelo batismo somos revestidos de Cristo. A senhora Augusta Regina, Senhor, tem de piedade das pessoas que sofrem, de seus familiares. O Ronald Lois, Jesus, Moisés e Elias, diante do mistério da Páscoa de Jesus, e nós confiando na nossa Páscoa. Né? Outros ainda pedindo a Deus que nos ajude a viver uma santa Semana Santa. Né? Dai-nos, Senhor, a tua luz. O Giovanni Colares trouxe que escutar a Deus e segui-lo é sempre necessário. Devemos descer do alto da oração na companhia do Filho amado e fazer na força do Espírito Santo a vontade do Pai. E aí, diante de algumas partilhas, Padre Emílio, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, desse momento, de como experimentar esse momento de Tabor, né, diante de momentos de calvário em que nós temos vivido frente à pandemia. Né? Padre Emílio poderia falar um pouquinho, né, de como transformar momentos de calvário nesse momento de graça e transfiguração diante de uma pandemia que nós temos vivido. Fazer aqui um diálogo entre nós duas, que nós possamos, não vamos substituir o padre, mas vamos, através da nossa visão e da caminhada que a gente já tem, poder comentar um pouco sobre as partilhas, né? Dar um pouco, vamos dizer assim, de um retorno do que a gente sentiu também nessas partilhas. Eu vi você comentando aí que as pessoas têm dito que momento muito rico, momento, né, de muita consolação, que tem ajudado. Eu acho que nesse momento de tanta dificuldade, de tanto sofrimento, como nós vimos o Padre Emílio falar, que o Calvário, a nossa cruz, a gente realmente tem vivido momentos de muito sofrimento, o mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, nem só aqui no Ceará, mas o mundo inteiro tem vivido momentos de muito sofrimento, a gente só escuta muito relato. Então, é nesse momento que a gente pode voltar para o nosso interior, voltar para a nossa essência e saber que Deus é amor. O Padre Laércio entrou aí e falou que Deus nos conduza sempre, né, em seu amor. E perceber que, apesar de todo sofrimento, apesar de tanta angústia, de tanta ansiedade, de tantas incertezas, ele está, né, em nós, não é nem ele está com a gente, ele está em nós. E esses momentos vamos dizer, de deserto, de silêncio, de oração, que nos traz de volta, né, a nossa origem, a nossa essência, que a gente pode parar um pouquinho e perceber o quanto Deus mora em nós, que Ele é amor, que Ele não deseja isso, é porque são contingências da natureza, da vida, e que Ele está, né, nos ajudando. Pedir a Deus que Ele possa nos fortalecer e saber que nós vamos passar por isso de uma forma que vamos chegar à montanha. É aquela coisa. Hoje a gente está aqui no Calvário um pouquinho, mas no momento que eu me recolho, que eu percebo, que eu sinto esse amor de Deus, eu posso, de uma certa forma, voltar
e subir a montanha. Eu volto, percebo esse amor, e cada vez que eu percebo esse amor que ele nos conduz, eu consigo voltar e perceber que estou com ele e que ele está, que eu posso me transfigurar através da minha oração. E até, vamos dizer, experiências têm mostrado que as pessoas que dedicam 15, 20 minutos à oração conseguem, primeiro, ter mais saúde, ter mais força e, vamos dizer, conseguir ver a vida com mais positividade. Porque aqui a gente deseja uma consolação. E que você consiga perceber a presença de Deus em você e você possa caminhar com mais positividade na vida. Ter uma luz no meio de tanta escuridão, né? Eu vi aqui que você falou que o Giovanni falou também que escutar e seguir a Deus é sempre necessário. Devemos descer do alto da oração na companhia do Filho amado, à vontade do Pai. E aí ele se sentiu consolado. Então, perceber que esse descer do alto na oração também, ou seja, eu não posso ficar num mundo de fantasia, aqui em cima está muito bom, está ótimo, estou aqui com Jesus no momento de oração. Aí eu me fortaleço e desço a montanha para a minha realidade, com aquela coragem que eu percebi que Deus me deu e que Ele está comigo, eu crio força para descer e continuar. Então, assim como o Giovanni, também a Regina Célia, né, colocando que esse momento de paz, que precisa descer e continuar a missão, sentimento bom, obrigada, meu Senhor e meu Deus. Né, outras pessoas dizendo isso que você também falou, que busca a partir da oração, que tem buscado essa intimidade com Jesus através da palavra e do Evangelho, né, que instiga a buscar outras leituras bíblicas e leituras de mundo, nesse sentido de transfigurar-se diante de Deus, né? Que a oração tem ajudado em meio a essa pandemia, como você já vinha falando. Né? Que momento maravilhoso, gratidão a Deus por ele. Que a Augusta Regina pergunta justamente o que a gente vinha falando também anteriormente, como rezar transformando em alegria todas estas dores. Então, Zu, você pode falar mais um pouquinho, né? Sobre essa oração. Repete um pouquinho a pergunta, repete um pouquinho o que cortou, eu não ouvi bem. Como rezar transformando em alegria todas estas dores? Eu diria que a gente não pode fazer mágica, né? Que não é assim tão simples. Eu vou rezar e consigo transformar em alegria o meu sofrimento. Mas eu posso, na oração, vamos dizer, suavizar o meu sofrimento, porque eu percebo que Ele não me abandonou, que Ele está comigo, que o Senhor é meu amigo, eu converso com Ele, eu discuto as minhas angústias, eu apresento a Ele, faço uma oração, vamos dizer, de petição, pedindo a Deus que me dê luz, que me tire das trevas. Então, nesse momento que eu rezo, eu não vou transformar a minha treva assim, de imediato, mas eu vou ter forças e vou enxergar a luz. É aquela coisa que se você está caminhando e falta luz, se você fica na escuridão, você vai esperar que a luz volte para você saber por onde vai caminhar, ou vai caminhar no escuro, sem saber por onde vai tropeçar em tudo. O correto é você esperar e procurar uma luz, uma vela, ou seja o que for, para você não tropeçar. Então, é isso que eu digo, é esperar um pouco, fazer do momento de oração esse momento de, vamos dizer, se abastecer, de perceber a luz, para poder continuar caminhando na luz, saber por onde ir, ter mais paciência, mais sabedoria, saber que o sofrimento faz parte da nossa condição humana, que nós não vivemos só momentos de alegria. Nesse momento, realmente, é mais momento de sofrimento do que de alegria, mas eu posso transformar. Não é que eu vou transformar o sofrimento em alegria, mas eu vou transformar
completar o sofrimento, entrar em comunhão com o outro e isso me transformar numa pessoa melhor. Eu posso fazer isso. Que essa maturidade me ajude a ver o sofrimento do outro. À medida que eu sofro, eu compreendo melhor o sofrimento do outro. E eu posso passar, entender melhor e entrar em comunhão com o sofrimento do outro e assim poder ajudar mais. Eu penso que seria dessa forma. É o que a Dilma Barbosa e a Valéria Vieira também nos compartilham aqui conosco, é o sentimento de confiança, né, Zuleika? Quando você fala, a luz acabou e aí a gente vai esperar, mas é uma esperança que, ao mesmo tempo, também exige de nós a confiança de que esse tempo ruim vai passar, que a gente confia, que a gente acredita em Deus, não é? E aí a gente se recolhe um pouquinho aí nesse momento de oração, em comunhão com Deus, como a Zuleika estava falando, de que tudo isso vai passar e que a gente vai precisar esperar no sentido talvez mais nítido da palavra, né? Mais íntimo da palavra, esperar e confiar em Deus, né? Que nós tenhamos aí esse abandono também nos braços de Deus, para que esse tempo que é ruim agora, logo chegue aí a bonança, logo nós cheguemos a esse Monte Tabor, com a alegria da ressurreição. Né? É muito, muito importante esse movimento da esperança, né? Do verbo esperançar, né? Não do verbo esperar. É a esperança que nos move, que nos faz continuar e ir em frente. Aí eu vou crescer um pouco, vamos dizer assim, na fé, aí voltando às nossas virtudes teologais, fé, esperança e caridade. E aí, então, o verbo esperançar me move para isso. Mas, se for só o do esperar, me paralisa e espera que as coisas venham, né? Não me move. Eu não vou continuar lutando, criando força para caminhar. E essa esperança é algo que a gente nunca pode deixar de ter, porque a desesperança é algo muito triste de se viver. A esperança que você falou é muito importante. Aqui também a irmã Reginaldo, né, falando... Não, a Reginalda Mendes Barbosa, a transfiguração da dor em alegria, do sofrimento em esperança, das trevas em luz, é graça do Espírito, fruto de perseverança e confiança na presença amorosa do Senhor. É isso que a gente vem partilhando aqui. Né? A Mari Brito também coloca, eu vejo o Tabor como manifestação da esperança derradeira. Jesus revela todo o esplendor que está por vir para quem se esforçar para viver aqui embaixo os calvários da vida. Jesus está conosco. Essa fala da irmã Reginalda, que a transfiguração da dor em alegria, do sofrimento em esperança, das trevas em luz é graça do Espírito, fruto de perseverança e confiança na presença amorosa de Deus. Isso eu achei realmente que sintetiza tudo que a gente estava querendo dizer. A irmã Reginalda, como sempre, tem suas colocações muito profundas e ajudar aqui nesse momento a partilhar e a desenvolver um pouco a nossa reflexão. A Elisete também coloca, né? Ter a confiança que Deus sempre está ao nosso lado e não nos abandona. Que a experiência no Tabor nos ajuda a dar sentido à dor. Né? Então, aqui nossas partilhas estão todas alinhadas, né? Nessa mesma questão do Tabor, que vai nos ajudar a viver os dias de Calvário, da esperança e da confiança em Deus. Né? É importante, né, a gente ter presente essa confiança nesse momento tão difícil. A confiança é algo que é como tem que caminhar junto com a esperança, né? Do verbo esperançar.
A confiança de que tudo vai dar certo, de que tudo vai passar. Nada na vida é permanente, tudo passa. A única só Deus basta, como diz Santa Teresa d'Ávila, né? A única coisa permanente que a gente tem no mundo é a impermanência. E partindo dessa certeza de que só Deus é que fica, que só Deus basta, que é a única coisa que importa e que nos vai ajudar, dar força a caminhar, é importante, mas também é importante esse nosso movimento de ajuda o próximo e ajuda nós mesmos, porque não podemos também ficar parados de medo, que é um momento que nos traz muito medo, né? Então, é confiar que a gente também pode subir, caminhando, subindo ao monte, e a gente vai continuar, vai conseguir subir, mas com a confiança, com Deus, segurando, vamos dizer assim, na mão de Nossa Senhora também, mas a gente tem que ter coragem para continuar, a nossa parte tem que ser feita. Santo Inácio fala, né, que a gente tem que confiar em Deus, como se tudo dependesse dele, e fazer a nossa parte, como se tudo dependesse. Não são exatamente essas palavras, mas é isso que ele quer dizer. Que rezar incessantemente como se tudo dependesse de Deus e trabalhar incansavelmente como se tudo dependesse de nós. Então, saber que tudo tem que estar em equilíbrio, né? Ou seja, ordenado, como diz Santo Inácio, na nossa vida, os afetos, inclusive a coragem, a confiança, o medo, porque a gente também tem que ter receio para que a gente não seja imprudente, para que possa se cuidar, mas que tem que andar alinhado, essa esperança, essa confiança de que a luz está na nossa frente sempre. Não é que ela vai chegar, ela está na nossa frente. Basta a gente parar e olhar. E isso também é confirmado aqui na partilha da Joelma Duarte, né? O Senhor também nos pede que não fiquemos paralisados no Tabor, mas que saibamos descer e ajudar o outro ou a outros a subirem esse monte, mesmo diante de tantas provações, a fim de poderem se transfigurar. Então, essa experiência que nós fizemos hoje pela manhã, ou que nós fazemos na nossa vida, no dia a dia, que essa experiência não pare, né? Não fique só aqui, só no individualismo. Eu experimento e acabou aqui. Não, não é? Que essa experiência me leve também a levar outras pessoas a realizarem, a fazer essa experiência da transfiguração com o Senhor, né? Na nossa espiritualidade. A senhora Rosália também coloca: na intimidade com Jesus se confirma que sou chamada a transfigurar-me, acolher a luz que brota da fé, ser luz diante de tantas situações de morte e escuridão. Que a gente compreenda também se ser luz, é o que a Joelma também já falava antes, que a Azul também falava, né, de ser luz para outras pessoas, né, para que outras pessoas saiam desse momento de calvário e vivam também momentos de Tabor aí na montanha, não é? Eu acho que a gente pode encerrar esse nosso momento de partilha com a partilha aí do Padre Laércio, Natália. Você está conseguindo ler? Estou sim. O Padre Laércio nos coloca: acredito também que acolher os tempos de crise também nos ajudam a amadurecer e viver a fé. Quando fugimos e negamos as nossas dores, fugimos de nós mesmos. Não devemos paralisar, mas acolher as dores e crises com força e ousadia. Às vezes, podemos cair no risco de achar que ter fé é não sofrer, e acreditar em Deus é nunca passar por dificuldades. Isso é uma armadilha. Parabéns para a equipe, excelente momento. Obrigada, Padre Laércio, por nos ajudar aqui com tão rica partilha. E, nesse momento, nós vamos encerrando nosso momento de partilha. O Padre Emílio iria entrar agora com uma breve oração final, mas eu acho que a Natália pode
nos conduzir e depois eu vou dar alguns avisos finais, certo? Concluindo o nosso encontro com Jesus, vamos fazer uma oração juntos. Eu vou fazer em voz alta e cada um pode ir seguindo no seu coração, no silêncio do seu coração. Pai santo e bom, no coração de teu filho, me dirijo a ti, cheio de gratidão, porque sempre me interpelas a ouvi-lo e assim estar sempre em processo de identificação, em processo de transfiguração nele, por causa dele, com ele. Jesus, grande amigo e companheiro de caminhada, além de minha gratidão, quero alimentar em meu coração, Jesus, aquele desejo grande de sempre me deixar guiar pelo teu Espírito. Para isso, meu amigo, ajude-me a crescer como pessoa de discernimento, conhecer ao longo do dia os movimentos do mau espírito dentro de mim, e assim me precaver para que esses movimentos não se traduzam em atos. E a exemplo de sua e minha querida mãe Maria, sempre acolher com gestos concretos os movimentos do teu Espírito agindo em mim. Obrigado, meu terno e querido amigo. Me desculpe a liberdade, Jesus, mas quero aproveitar para mandar um beijão em Nossa Senhora, que está sempre a me colocar perto de ti. Amém. E assim, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs em Jesus, a gente termina esse tempo de comunhão com Ele, agradecendo muito a participação de vocês. Virão agora os avisos finais, o convite para mais uma manhã de oração no próximo mês. Foi muito bom rezar com vocês. Eu sei que tem gente que está vivendo o Calvário. Lembra que no Calvário, para São João, é a glorificação de Jesus. No Calvário também o Senhor nos comunica uma graça. Creia nisso. Você não vai entender na hora a graça que é dada, vai entender depois. Lembra-se que quando o sol está atrás de uma nuvem muito grande, fica sombria a terra. Mas você lembra quando o sol brilhava. E aquela chuva que tapou o sol, você vai ver os frutos depois. Tem coisa ruim acontecendo também por causa de chuva, mas pega o exemplo. Os momentos de obscuridade, o Senhor não nos abandona. Ele passa a graça da confiança. Confie no Senhor e você verá os frutos dessa graça depois. Um grande abraço para todos. Bom, mais uma vez, agradecer a participação de todos vocês. Foi um prazer poder estar aqui com vocês, dos mais diversos locais do país, poder partilhar um pouco, né, desse momento de oração, desse nosso momento de encontro com Deus. E alguns avisos nossos, das nossas próximas atividades. Como nós estamos aqui vamos dizer, em comunhão com todos, mas fazendo em comunhão com Salvador, Manaus e Fortaleza, tem algumas atividades que nós podemos avisar também que são de Salvador. Está tendo o CAP 1 e CAP 2, para quem é da espiritualidade naciana sabe que é o curso de capacitação para acompanhantes. Terá o seu próximo... Houve um primeiro momento, mas eu acredito que alguém que não participou e que deseja ainda pode se inscrever, porque o primeiro momento ainda foi muito de apresentação, coisas assim. O segundo encontro será 13 e 14 de março.
Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com os CIAs de Fortaleza, que a gente orienta. No dia 16 de março, à noite, a paróquia Cristo Rei, junto com o CIAs, está também promovendo um momento orante. Esse momento será para que nós possamos viver um pouco melhor também a quaresma, esse momento tão difícil, a gente poder ter um momento desse de oração, um breve momento à noite, quando você já está, né, precisando de se aquietar, e vai ser um momento que nós possamos ter um momento de oração. Agora, essa atividade é só Fortaleza, paróquia e CIAs. E nossa próxima manhã de oração, que será também da mesma forma, Fortaleza, Salvador e Manaus, será no dia 28 de março, no último domingo de março. Certo? Mais uma vez, obrigada a todos, e que vocês entrem, qualquer dúvida, podem entrar em contato com os CIAs do local de vocês, os CIAs de Fortaleza, tem a CIS também, que sempre nos acompanha, que a gente pode... o Centro Mágico Ignaciano da Juventude, que nosso site, o site do Centro Mágico, o site da paróquia, tem todas